Olá, gente! Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Quem não entrou ainda? Professora Ana aqui, começando a nossa super live de hoje. E aí, gente, vamos chegando aqui para a nossa live. Quem já está presente aqui na nossa live, comenta com a gente aqui no nosso chat. O pessoal está chegando, professor Paulo. E aí, já conseguiu conectar também no Instagram, professor Paulo? Acabei de entrar, estou até me vendo aqui já no Instagram. Isso aí. Pessoal que está chegando aqui, né, no YouTube. Nós estamos aqui com 4 pessoas agora, né? Ayrton já falou boa noite aqui pra gente. O Armando também está por aí. A Lucimara. Jude Cláudio. Hoje vamos falar a respeito de erros, né? Erros não, na verdade, problemas que a gente enfrenta em projetos de recuperação de créditos. Então, aproveita aí esse comecinho, né, da nossa live e compartilha com a gente aqui no chat de onde vocês nos assistem, de que cidade, de que estado. Se você é contador, se você é advogado, se você é estudante, se você é da área do DP, né, do Departamento Pessoal. Enquanto vocês compartilham comigo aqui no nosso chat, eu vou passar a palavra aqui para o professor Paulo, para ele fazer as considerações iniciais dele. E eu vou aproveitar para abrir aqui o Instagram, para que eu veja também se o pessoal está comentando alguma coisa aqui no Instagram. E aí, professor Paulo? Boa noite para todos. Eu acabei de fazer uma chamadinha no Instagram dizendo assim, ó, não percam, porque eu já vi aqui, ó, o rascunho do que a gente vai falar. Falei, ó, tá muito bom. Meu nome é Paulo Sérgio Gomes, para quem não me conhece, e nós somos aqui parceiros da Abimax. É isso aí, professor. O pessoal aqui do Instagram, vocês estão me ouvindo bem? Tá saindo para vocês o áudio legal? Aqueles que quiserem, nós estamos transmitindo também através do YouTube, o YouTube da ABMAX Educacional. Então, se você quiser assistir pelo YouTube, basta entrar no canal da ABMAX Educacional e você consegue acompanhar nossa live pelo YouTube também, com bastante qualidade. O som tá ruim, ó. A Fernanda está dizendo que o som tá ruim. Tá dando retorno, né? Sabe quem é a Fernanda? Quem é a Fernanda? É minha prima. É minha prima de lá do Rio de Janeiro. Estou olhando aqui, ó. Passou o nome dela, eu peguei. Então. Um beijo, Fernanda. Bom, então acho que daqui a pouco o pessoal aqui vem verificar aqui a questão do áudio do Instagram, pessoal. E quem preferir, então venha para o YouTube, né? Se o áudio aí do Instagram estiver aí complicado para vocês, pessoal, aproveita e vem para o YouTube da ABMAX, tá bom? Certo? Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre os 5 problemas que todo mundo tem em projetos de recuperação de créditos e como a gente pode resolvê-los. Então, inclusive, a gente preparou um material aqui para a gente conversar e é um pouco da nossa experiência, né, professor Paulo? Um pouco do que a gente já vive dentro de projetos de recuperação de créditos. Professor, comenta aqui com a gente, você faz aí no seu escritório projetos de recuperação de créditos de PIS/COFINS? Faz ou não faz, professor? Tem outros projetos também que você faz? Pois é, a gente trabalha aqui basicamente com recuperação de créditos. E no dia a dia nem tudo são flores, né? Então, de fato, a gente tem uma experiência prática sobre o tema, a gente faz muita recuperação de créditos de PIS/COFINS, né? A gente trabalha preferencialmente com tributos federais, né? Até pela minha experiência pessoal com tributos federais, então a gente
a gente fica mais à vontade para fazer projetos nessa área. Fazemos também na parte previdenciária também, né? E então a gente tem acumulado aí experiências práticas em empresas de vários portes, né? De grande porte, de médio porte, enfim. Mas é uma área interessante, boa, rentável, mas como nós vamos tratar aqui, a gente tem que ter alguns cuidados. É isso aí. Na verdade, hoje as oportunidades são grandes, né, gente? Quero aqui aproveitar e reforçar o convite que eu fiz, pessoal, para que vocês venham acompanhar a nossa live através do YouTube, no canal da ABMAX Educacional. Clica lá no YouTube, vai lá e pesquisa no YouTube ABMAX Educacional e você vai encontrar o nosso canal e a live está sendo transmitida por lá, tá? Aliás, nós estamos aqui, né, no canal do YouTube. Porque realmente no Instagram está dando eco, né? Então, nós vamos desconectar a live através do Instagram e vamos concentrar a nossa live apenas no YouTube, ok, professor Paulo? Perfeito, ok. Aí o pessoal acompanha a gente aqui através do YouTube, né? Ok? Muito bem, vamos lá, então. Professor Paulo, começando aqui a nossa live de hoje, nós preparamos aqui um material sobre oportunidades que existem de recuperação de créditos, né? A ideia é nós comentarmos dentro destas oportunidades os problemas que a gente costuma enfrentar. E também, claro, trazer sugestões aqui para o nosso público de como eles podem resolver esses problemas, né? Então, eu vou aproveitar aqui e já vou colocar para a gente o nosso primeiro slide aqui com algumas oportunidades. Nesse slide, professor, eu menciono, né? Nós mencionamos aqui apenas as possibilidades de recuperação de créditos para tributos federais, né? Eu não coloquei aqui a parte previdenciária, professor. Que sim, também tem muita oportunidade, não é? Perfeito. Quando a gente fala de oportunidade, muitas vezes até nos procedimentos internos da empresa, né? Quando a gente analisa como a empresa está fazendo a apuração de débitos previdenciários, muitas vezes a gente verifica incorreções de procedimentos. Então, além das teses, além das situações como salário-maternidade, que são situações pacificadas na Receita Federal e que é tomada de créditos administrativo, né? É apenas um procedimento de revisão bastante sólido, né? Mas, além das teses, além das situações específicas, a gente tem procedimentos do dia a dia que, às vezes, são equivocados. Especialmente também na parte de retenções na fonte, não é, professor? Retenções na fonte. Muitas empresas que esquecem de compensar os tributos retidos na fonte, não é? Olha, esse ponto até você chamou a atenção, é muito bom a gente alertar, porque aqui vai um alerta importante. As empresas, elas têm mania de achar que elas têm créditos acumulados de retenções. Todo mundo chega aqui no escritório e fala assim, eu tenho 5 milhões de créditos, eu tenho 2 milhões. Na verdade, ela trata aquilo como se fosse uma coisa cumulativa para sempre. E o que acontece com a GFIP, isso ficava mascarado. As empresas elas iam usando no campo de compensação, fazendo errado, e ninguém alertava e estava tudo bem, né? Se a Receita Federal não batesse na porta, a empresa continuava assim no procedimento incorreto e estava homologando do mesmo jeito. Com o Perdicomp Web, aliás, com a DCTF Web e o Perdicomp Web, principalmente a DCTF Web, que acabou com o campo de compensação, o crédito tem que ser detalhado como sempre foi, não é uma novidade de procedimento, mas é que antigamente o campo de compensação mascarava. Então, hoje, o que acontece? É obrigatório que o contribuinte faça a demonstração do crédito mês a mês.
E aí, aqueles 5 milhões, aqueles 2 milhões que eles acham que tem, às vezes se reduz bastante. Por quê? Porque ele percebe que o crédito que ele tem está prescrito. Então, quanto antes a gente falar isso para as pessoas e elas irem lá para verificar a situação delas, é um serviço que a gente presta para as empresas. É a mesma coisa do ressarcimento de PIS/COFINS, né, professor? As empresas, elas acham que o saldo credor acumulado, que ela está transferindo de período a período, ele é 100% ressarcível. E, na verdade, ele não é, porque esse saldo credor, né, que vem se acumulando, ele nasceu mês a mês no passado, né? E aquilo que supera 60 meses não vai mais poder ser objeto de PER, né? Do pedido de ressarcimento. E daí, realmente, a empresa precisaria baixar, né? Essa parcela aí que ficou podre, né? No crédito, na verdade, dentro do saldo credor acumulado. Perdeu pela inércia, né, professor Paulo? Pois é, e você está até me lembrando, né? A gente que é velho assim, né? A vantagem de ser velho é que a gente lembra das coisas, né? E você falando, eu estou lembrando das fichas 13 e 14 do Dacom, onde a gente fazia esse controle dos créditos, né? Então, hoje é diferente, né? Hoje o SPED-FD Contribuições tem outros registros para esse controle, mas isso sempre foi observado pela Receita, evidentemente, né? Então, quando a gente fazia análise de pedido de ressarcimento, a primeira coisa que eu olhava era isso, saber de onde estava vindo o crédito, sobretudo quando tinha possibilidade de estar prescrito, né? Na época, né, do Dacom, né, que o Dacom era uma declaração sintetizada, né, sintética, ela não era analítica, não era detalhada. Sim. Então, você tinha todos os campos sumarizados em valores, você digitava esses valores, eles não tinham ali um detalhamento nota a nota, documento a documento, né? E para sustentar os pedidos de ressarcimento, na época, era necessário a entrega do IN 86, que fazia um pouco o papel do EFD Contribuições, mas de uma maneira mais precária, né? Não tão detalhada, né? Mas a gente tinha, na época, o IN 86, que ajudava um pouquinho em relação a isso, mas o controle era bem mais frágil. Hoje é muito mais difícil, né? Só que, assim, existe essa falsa percepção do empresário de que ele tem uma grande bolada para levantar, né? Tem uma bolada, vou ficar rico, vou ressarcir. E que não vai acabar nunca. Não vai pagar nunca. Só que daí você vai ver aqueles 5 milhões, eles nasceram muitas vezes num período que ainda não pode mais ser objeto do pedido de ressarcimento, né? Inclusive, a Ione perguntou aqui para a gente, vou até colocar aqui a pergunta dela na tela, né? Qual é o prazo para a prescrição, né? Então, Ione, aproveitando sua pergunta, o prazo é de 5 anos, contados da data lá do fato gerador, né? Da data da emissão das notas fiscais, na verdade, né? Então, quando você recebeu aquelas notas, aquela competência, sempre 5 anos contados de hoje, né, para o passado, é o período que você vai poder apresentar os pedidos de ressarcimento. E é importante, como o professor Paulo bem lembrou, que você faça mês a mês. Você precisa saber, dentro de cada mês, quanto mais acumulou de crédito de PIS e de COFINS. Lembrando que nos pedidos de ressarcimento, pessoal, o que te legitima a pedir o ressarcimento é a sua receita não tributada. Vamos lá, vou explicar isso aqui melhor. Por quê? Tem empresas que podem ter saldo credor por uma má gestão, por exemplo. Vamos imaginar que eu comprei bastante estoque nesse mês. Então, meu crédito está lá em cima. Só que eu não tive vendas. Eu fiz poucas vendas tributadas. Eu não faço exportação, minhas vendas são tributadas. Então, eu tive um volume pequeno de vendas, mas tive muitas compras. Então, eu vou ter, no final do mês, um saldo credor de PIS/COFINS? É possível que sim. Só que esse saldo credor de PIS/COFINS, ele é ressarcível? Não. Porque o que te dá direito ao ressarcimento, o governo quer devolver dinheiro apenas para as empresas que fazem operações de saída com algum tipo de incentivo.
ou uma suspensão, ou o produto tem alíquota zero, ou é uma exportação. Ou seja, o que faz nascer o seu direito ao pedido de ressarcimento é a sua saída não tributada. Por isso que quando chega um cliente, né, Paulo, no escritório, que fala que tem saldo credor acumulado, o que a gente tem que perguntar? Tá, por que nasce o seu saldo credor acumulado? Ele nasce porque a sua saída tem um benefício fiscal? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, será que o benefício fiscal realmente está sendo bem utilizado ou não? Né? Porque, às vezes, você está fazendo um alíquota zero num produto que não é, né? Você está fazendo uma suspensão numa situação onde não tem. Enfim, tem que avaliar se o benefício está sendo bem aplicado, senão você vai tomar um auto de infração depois, com multa de ofício ainda, né? É verdade. Não é isso mesmo? Não pode fazer isso, Paulo? É verdade, inclusive o próprio programa PerdeComp e o sistema PerdeComp Web, ele está atento a essas regras, né? E você tem que fazer a transmissão do PerdeComp em sintonia com o SPED-FD Contribuições, quer dizer, essa receita não tributada, seja ela de exportação, seja ela de alíquota zero, suspensão, ela tem que estar muito bem apurada, né, no SPED-FD Contribuições, porque senão você tem inconsistência, né? Então, quando você transmite um PerdeComp, ele vai para um sistema chamado SCC, que é o Sistema de Compensação de Créditos, e lá há uns batimentos, né? O primeiro batimento é com a DCTF. Se você diz que, por exemplo, tem um pagamento a maior e não retifica a DCTF, por exemplo, você não tem o crédito. Da mesma maneira, se você diz que você tem ressarcimento de PIS/COFINS, você tem que ter essa apuração bem feita. Se você diz que tem reintegra, por exemplo, que é outro benefício fiscal, ele vai fazer todo um batimento de NCM com declaração de exportação e tudo mais. E se você tem ressarcimento de IPI, também. Você tem que transcrever o RAIP, né, o livro de apuração do IPI. Então, em resumo, o PerdeComp só será homologado se você tiver com os dados todos em conformidade, seja o dado declarar, a apuração do crédito, né? Você explicitar a origem do crédito é essencial para que você tenha o seu PerdeComp homologado. Excelente, é isso mesmo, professor. Então, a gente selecionou aqui para a nossa fala, né, algumas situações aonde a gente tem as teses tributárias, né, que, aliás, são teses hoje que muitas empresas estão se beneficiando, né, professor Paulo, dessas teses, e na sequência nós vamos falar aí desses problemas que a gente enfrenta, né? Então, aqui só para que o pessoal anote, tenha consciência dessas oportunidades, a gente tem a revisão fiscal de créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo. O professor Paulo, ele é expert nessa parte, né? Eu também dou aula, né, na recuperação de créditos de PIS/COFINS, e são excelentes as oportunidades aqui, né, professor Paulo? Sem dúvida. A gente até pode destacar a questão da IN 1911, né, que é uma IN revolucionária, na minha opinião, porque eu mesmo cheguei a glosar créditos na época que eu fazia esse tipo de análise pela Receita e que hoje eu não glosaria, né? Uhum, então, existem situações muito claras ali em relação à questão dos insumos, né? E isso faz com que... É engraçado que às vezes a gente chega na empresa, há sempre aquela tensão com o contador, né? Fala assim, ó, achei crédito. O sujeito acha, ai, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado e tal. E eu deixo muito claro, olha, não é culpa do contador. Ele foi muito diligente, ele foi muito correto na apuração no momento inicial. No momento em que ele tinha que apurar, ele não podia tomar crédito de EPI. Né? Aí, hoje, expressamente você pode tomar esse crédito. E veja, é uma situação que retroage. Por que retroage?
porque nós estamos falando de uma instrução normativa que ela foi alterada em função dos novos entendimentos no judiciário que a Procuradoria acatou, e aí teve como resultado uma instrução normativa muito mais favorável ao contribuinte, porque é uma interpretação, não é uma mudança legal. Então, isso retroage a 5 anos e traz excelentes oportunidades de tomadas de crédito. É isso mesmo. Amanhã, inclusive, professor Paulo, no nosso super evento, amanhã, aqueles que estão acompanhando aqui nossa live, né? Amanhã nós teremos um evento prática, né, em Perdicomp DCTF Web, com o professor Paulo e comigo. Inclusive, a abordagem que eu vou fazer vai ser de oportunidades de créditos de PIS/COFINS que podem ser descobertos, que podem ser encontrados aí em projetos de revisão tributária, professor Paulo, e que geram hoje grandes oportunidades para as empresas. Tem muita empresa ainda apurando PIS/COFINS naquele método anterior, que tinha um limite dos créditos, né? Um limite maior. Hoje, nós temos uma ampliação dessas possibilidades e, como você bem pontuou, a decisão do STJ trouxe, na verdade, melhoria, né? Oportunidades aí para as empresas de recuperarem mais créditos de PIS/COFINS e, consequentemente, reduz a carga tributária de PIS/COFINS no final do mês. Então, quero aproveitar, então, esse convite para que aqueles que quiserem saber mais sobre hipóteses de levantamento de crédito de PIS/COFINS em razão dessas alterações interpretativas que você pode retroagir e aplicar projetos de recuperação de créditos nas empresas, né, do regime não cumulativo, aproveita e se inscreve no evento. O pessoal da BMAX acabou de compartilhar o link de inscrição aqui no nosso chat. Então, se você ainda não está inscrito, aproveita esse momento, vai lá e faz a sua inscrição, que vai ser um evento gratuito, online, com material de apoio, bastante conhecimento, né? Professor Paulo, aqui coloco também as ações judiciais que a gente tem hoje em debate, né? Por que eu estou colocando tudo isso aqui também, professor Paulo? Porque tudo isso daqui desemboca no Perdicomp? Desemboca no Perdicomp tudo isso aqui também, professor Paulo? Consegue comentar com a gente um pouquinho? Olha, eu não quero dar muito spoiler do que nós vamos falar amanhã, mas amanhã eu preparei 2 slides, né? Um que fala da tomada de créditos em âmbito administrativo, né? Aquela situação como a gente colocou agora, que eu tenho aí um crédito decorrente de uma revisão da base de créditos de PIS/COFINS, e tenho também a situação judicial, quer dizer, a situação em que eu habilito um crédito e eu passo a ter, digamos que um cheque em branco, né, para fazer compensações. Então, nós vamos falar isso amanhã com mais detalhes. Então, essas ações ou essas teses, elas são importantes porque elas trazem para a gente um crédito, às vezes, de mais de 5 anos. Porque como na justiça a gente acaba tendo uma discussão longa, né, até o trânsito em julgado, então, quando chega na fase da implementação, a gente não pode bobear, tem que fazer certo, né? Então, é importante a gente estar atento aos procedimentos de implementação dos créditos. E nós estamos vivendo um momento muito bom por isso. A tese do século, ela beneficiou muitas empresas, e quem não acreditou, né, quer dizer, foi uma briga de muitos, de décadas, né? E quem não acreditou na tese acabou tendo um prejuízo enorme, né? Não é prejuízo, deixou de se aproveitar dessa questão, né? Então, na prática, realmente pagou mais PIS/COFINS do que deveria, né, professor Paulo? Na verdade, sim, foi isso, né? E a coisa não acabou, né? Porque nós temos as teses filhotes, né? Então, sim, realmente, é um ponto muito, muito interessante a se levantar. E assim, quem não ajuizou as suas ações, né, antes da decisão do STF, acabou perdendo a possibilidade de retroagir os créditos. E aqueles pela modulação. Aqueles contribuintes mais antenados, mais, digamos, mais atualizados
sobre as oportunidades que o mercado tributário trazia, já ajuizaram as suas ações lá no início da tese. Então, a gente teve empresas que conseguiram restituir o PIS/COFINS pago a maior sobre o ICMS em períodos de 15, 20 anos. Por quê? Porque iniciaram as suas ações realmente lá no início, né? Lembrando que quando você ajuiza uma ação, pessoal, você estanca o período prescricional da decadência, né? Os 5 anos anteriores à data do ajuizamento da sua ação ficam resguardados, via de regra, salvo no caso de modulação, mas eles ficam resguardados e todo o período em tramitação da ação também. Então, a importância aí de você ter essa consciência. Cada mês que passa, você está perdendo um mês do passado, tá? E, às vezes, né, pode acontecer de quem está aqui nos assistindo ter aquela dúvida do empresário, né? O empresário pensa assim, mas eu vou entrar com ação e o fisco vai vir me fiscalizar, né? Eu vou entrar com ação, vou ter problema com o fisco. Gente, você pode entrar com a ação e não usufruir imediatamente do seu benefício. Você pode ajuizar a sua ação com segurança, sem risco fiscal, você continua tendo certidão negativa de débitos, tudo tranquilo, mas protegendo o seu direito, de se no futuro aquele direito for decidido a favor dos contribuintes, você resguardou a sua possibilidade de usufruí-lo economicamente. Enquanto que se você fica inerte, né, e não busca esse direito no Poder Judiciário, você corre o risco de perder mesmo aqueles meses que superarem as 5 anos do passado, né? Então, só uma colocação aqui, né, para a gente engrandecer aqui a nossa live, professor. E eu já vou mudar, então, aqui, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades que a gente tem de recuperação de créditos, mas aqui eu já vou mudar para os nossos problemas, né? Problemas que podem nascer tanto na recuperação de crédito de PIS/COFINS, quanto nas de previdenciária também, né? A parte previdenciária tem oportunidades também, professor Paulo. E eu acho que esse é um ponto que dá dor de barriga em muito profissional da área tributária, contador, advogado que está fazendo o projeto ali de recuperação de créditos, que é a obtenção de informações fiscais, contábeis e financeiras da empresa. A dificuldade de saber por onde eu começo, né? Que declaração, que informação, que arquivo, né? Como é que a gente faz nesse caso? Professor, você aí sofre também com esse desafio aí nos seus projetos? Olha, a gente sofre sim, porque qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é aquele cliente que é organizado, que ele não fica desconfiado e ele dá uma procuração com amplos poderes do ECAC, né? Que nem sempre é esse o cenário que a gente encontra, né? Então, eu posso te dar um exemplo de uma empresa. Olha que coisa absurda. A empresa ela tem o trânsito em julgado da tese do século, da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer a implementação para você. Ótimo, tá tudo bem. Cadê os arquivos? Não tem. Eles conseguiram trazer para mim de 2011 a 2014 os arquivos que eles tinham, né? De 2010 para trás, eles não tinham, quer dizer, perderam, eles nem habilitaram crédito porque eles não tinham documentos. Jogaram fora, né? Aquela coisa, fora. Passou 6 anos, vai para o arquivo morto. Olha, aliás, vou alertar aqui, aí eu já alerto até pela minha experiência como auditor. Você acredita que tem empresas que elas acham que passou 5 anos, elas podem jogar todos os documentos fora quando elas estão pleiteando créditos? Quando você pleiteia um crédito, você é obrigado a guardar por 30, 40 anos o seu documento. Por quê? Porque no momento em que a Receita vai analisar o seu crédito, né, quando você entra com um pedido de ressarcimento, por exemplo, qual o prazo que a empresa tem para analisar? Nenhum. Todo mundo acha que é 5 anos. Não é.
A Receita tem o prazo que ela quiser para poder analisar o teu pedido de ressarcimento. E aí a dica é sempre fazer uma compensação vinculada, porque aí sim ela vai se obrigar a fazer em 5 anos por conta da homologação tácita. Mas eu mesmo cheguei em empresas pedindo documentos de 10 anos para trás, e a empresa não tinha, e eu fui obrigado a glosar o pedido. Né? Então, as dificuldades que a gente tem. Bom, vamos pensar num caso de revisão de PIS/COFINS. O que eu peço? Os SPEDs. SPED FD contribuições, SPED ICMS/IPI, SPED ECF, SPED ECD, para a gente fazer todas aquelas comparações. E está melhor ultimamente por isso, porque o SPED faz com que a empresa seja obrigada a se organizar um pouco. Né? Então, melhorou muito o cenário. Mas, ainda assim, é sempre um problema, principalmente as empresas que não querem te dar procuração, que têm desconfiança, que o contador faz corpo mole. Né? Aí a gente realmente sofre muito. Isso é um gargalo para o trabalho. Se eu não tenho documento, paciência, não dá para fazer. E uma situação que eu já vivenciei aqui, Paulo, foram incompatibilidades nas informações fiscais e contábeis. Então, por exemplo, a empresa lançou uma determinada despesa como sendo uma despesa de produção, por exemplo, ou ela me diz, né? Olha, isso daqui é uma despesa de produção, então, a princípio, geraria crédito como insumo, mas aí você vai pegar o razão contábil e aquela despesa, ela foi lançada contabilmente em uma conta administrativa, em um centro de custo administrativo. Sim. Então, muitas vezes a gente não tem compatibilidade entre as declarações, né, as informações fiscais, contábeis e até financeiras que foram realizadas pela empresa, né? Por exemplo, empresas que lançam, né, no razão contábil a despesa de aluguel de prédios, né? Então, ela aluga um imóvel e ela lança, né, contabilmente a despesa de R$5.000, por exemplo, certo? E aí você vai ver que nesse lançamento dessa despesa, que não vai, né, para o SPED fiscal. Então, você só conseguiria pegar esse crédito se você pedir o razão contábil da conta de aluguel. Porque se você se conter com o FD contribuições, você não vai descobrir esse crédito. Então, você tem que ter acesso às razões contábeis. E daí ela faz o lançamento dessa despesa englobada, né? Os R$5.000. E dentro desses R$5.000, você tem condomínio, você tem taxa de incêndio, você tem IPTU e várias outras despesas que não têm a natureza própria de aluguel de imóveis. Tem profissionais, por exemplo, que sequer vão verificar o contrato para ver se, na parte financeira, essa despesa está sendo paga a uma pessoa jurídica. Então, por isso eu falo que quando a gente vai trabalhar a recuperação de créditos, qual é um problema que a gente vive, né? A falta, né, ou a dificuldade de obter informações que envolvam a área fiscal, a área contábil e a área financeira, para que a gente faça um projeto seguro, que ao final se sustente, né, professor Paulo? Eu até costumo sempre brincar com os meus alunos que nós precisamos ser os nossos fiscais da nossa empresa, né? Nós temos que ser os auditores fiscais da nossa empresa. Nós temos que auditar, que nem se a gente fosse um auditor fiscal da Receita mesmo. Por quê? Porque se passar na nossa auditoria, existe uma grande chance de também passar na auditoria da Receita, né, Paulo? A gente tem que ter essa visão completa da empresa. Não adianta olhar só o documento fiscal, né? Exatamente. Nós temos que fazer um trabalho de amostragem mínimo que seja para poder validar a consistência dos documentos que suportam o lançamento contábil, etc. E como isso é feito na Receita? A Receita ela pode baixar em tratamento manual os pedidos de ressarcimento e, quando ela tira do fluxo automático, vira uma fiscalização, né? Então, o auditor vai te pedir comprovantes, vai pedir explicações, de aluguel, né? O contratos, exatamente, para saber se está sendo pago a pessoa jurídica, a pessoa física.
E todas as questões, né? Essas despesas acessórias, né? Se elas estão englobadas ali nos R$ 5.000, né? Exatamente, ou não, né? E a Receita realmente faz isso, né, Paulo? Porque a gente encontra muitos precedentes do CARF exatamente de glosa de créditos nessas situações que a gente está pontuando aqui. Bom, eu vou colocar aqui o nosso slide para a gente conversar a respeito da segundo. No próximo slide a gente tem a solução, tá? Então, aqui nesse slide a gente está comentando mais a questão dos problemas, né? Então, professor Paulo, esse segundo problema aqui, da retificação do EFD contribuições, e a gente tem o problema que é a não retificação do DCTF. Acontece, professor, essa situação? Demais, né? A pessoa levanta os créditos. Oi? A pessoa levanta os créditos, faz a retificação do EFD e esquece da DCTF. Pois é. Então, nós temos esse mix aí de problemas, né? Quer dizer, tem gente que fica tão focado na retificação do SPED-FD contribuições e, às vezes, se esquece de fazer a retificação do saldo a pagar ou do valor confessado na DCTF. Isso é pedir para ter a glosa. Aí não há como você pedir um crédito de pagamento a maior devido a uma revisão da base de cálculo, né, da base de crédito, se você não fizer a atualização do valor confessado, porque aí você não vai ter, vai ser indeferido o seu pedido, e muitas vezes a empresa fica atrapalhada, perde prazo de apresentação de recurso e acaba perdendo um crédito bom, né, por conta de uma imperícia, né? Então é isso, a retificação do SPED é fundamental e mais necessário ainda da DCTF. Uma sequência que a gente poderia dizer é retificação do FD contribuições, retificação da DCTF e apresentação do PERDCOMP. Poderia Exatamente. ser, né? Antigamente a gente podia inverter um pouco essa ordem, porque a Receita sempre dava uma colher de chá, mandava uma análise preliminar, e você ia lá fazer tal. Ultimamente, a Receita tem sido mais rigorosa. Ela tem glosado mais rápido, o PERDCOMP Web trouxe uma dinâmica mais acelerada aí de vencimento das etapas. Então, a recomendação é a que você falou, é nessa sequência. Excelente, muito bom. Eu vou colocar aqui, então, né, o nosso próximo problema que nós identificamos, né? Que, inclusive, professor Paulo, você já mencionou aqui na sua fala, né? Então, eu decidi levantar um crédito extemporâneo de PIS/COFINS, né? Vou deixar de lado aquela exigência que a Receita Federal muitas vezes faz de retificação do EFD e vou lançar esse crédito extemporâneo na apuração atual. Então, vamos imaginar, não aproveitei crédito sobre energia elétrica aí dos últimos 12 meses, vou levantar, fazer um dossiê, né, uma planilhinha desses créditos e vou lançar eles como ajustes na apuração de PIS/COFINS agora, né? Existe aí bastante debate sobre a possibilidade de se lançar créditos extemporâneos, inclusive com decisões do CARF, reconhecendo o direito de se lançar o crédito extemporâneo sem a necessidade de se retificar o passado. Nesse caso, a gente não vai apresentar PERDCOMP, nem retificar o EFD contribuições. Você vai lançar o crédito pelo valor nominal no EFD contribuições atual. Só que qual é o problema dessa recuperação de créditos? Aquilo que você falou, professor. A pessoa joga fora os documentos do mês de competência original. Ela levanta 60 meses, certo? E daí lança agora. Daí ela pensa, vou guardar só o dossiê, só as notas que eu estou apropriando extemporâneo. Só que a apuração completa mesmo, daqueles 6 meses do passado, vai passando 5 anos e ela fala, pode jogar fora. Porque eu lancei extemporâneo, eu não retifiquei o EFD contribuições. É aí que nasce o problema. As decisões que eu já vi do CARF, que glosaram esses créditos extemporâneos, professor Paulo, eram em situações em que a empresa não conseguiu provar, durante a fiscalização, que à época das operações, lá no mês original, ela não tinha aproveitado aquele crédito. Por que ela não conseguiu provar?
porque ela não tinha mais a documentação, não tinha mais as notas, não tinha mais nada tratando, especialmente na época do DACOM, né, professor, que era tudo sumarizado. Que era mais difícil. Eu já atendi um auto de infração, professor, que foi feito um crédito extemporâneo de PIS/COFINS, que se referia à época do DACOM. A empresa lançou o crédito extemporâneo na DACOM, foi fiscalizada, e na fase de fiscalização, ninguém sabia onde estava a planilha que fazia a composição daquele valor. Sabe o funcionário? O funcionário foi mandado embora, né? Sabe aquela coisa? A pessoa foi mandada embora, a pessoa saiu... Levou o HD. Era só aquela pessoa que tinha o disquete na época, lembra? Disquete, Disquete de 8 polegadas. Tinha um disquete com 4 e 8 polegadas. Pois então, mas é o seguinte, qual é o cenário que a gente encontra nessas empresas? As empresas, elas não gostam de reabrir o prazo para análise do SPED. Quando você vai tomar o crédito lá atrás, 5 anos atrás, nós estamos falando de SPED de 2016, por exemplo, a empresa acha que, se ela tomar o crédito extemporâneo, ela fica mais segura, porque ela não reabre o prazo para análise do SPED como um todo. Então, ela fala assim, eu tomo crédito aqui em ajustes no SPED atual e eu não mexo lá atrás, e, com isso, vai prescrevendo o prazo ou vai decaindo o prazo para a constituição de créditos tributários, etc. E aí, ela paga um preço alto por isso. Né? Por quê? Porque quando ela toma o crédito extemporâneo, ela toma o crédito, ela abre mão da atualização Selic, que hoje é um valor bem mais baixo. No passado, a gente já teve Selic acumulada aí de valores muito expressivos, mas agora diminuiu bastante. Então, a empresa acha isso. Eu vou tomar o crédito extemporâneo, eu não corro riscos. Só que ela se esquece disso, né? Que o crédito em si que ela está pleiteando, ela tem a obrigação de comprovar, de detalhar, não tenha dúvida. Isso aí, a Receita não vai abrir mão nunca disso. Sim, ainda mais quando é extemporâneo, porque a Receita não sabe o que está compondo aquele valor, né? Não tem um lastro, né? Esse lastro ele fica fragilizado, né, professor? E tem um problema maior agora que me ocorreu. É o seguinte, o problema previdenciário, isso aqui é muito sério. Existe uma solução de consulta, a 77 de 2018, que inclusive foi confirmada recentemente por outro normativo, em que a Receita ela exige que você faça a retificação da GFIP para demonstrar o crédito de origem, mesmo com sentença transitada em julgado. Por que isso? O que está por trás disso? É que quando você deixa, por exemplo, de computar 1/3 de férias, hora extra, alguma coisa desse tipo na GFIP, você tem que excluir aquela informação, porque senão você paga o benefício, a aposentadoria majorada. E a Receita perde 2 vezes. Ela perde porque não recebeu aquele custeio, e ainda ela é obrigada, o INSS é obrigado a pagar um benefício previdenciário majorado. Então, há um rigor muito grande na exigência da retificação da GFIP de origem para que você possa fazer uma compensação. Isso, em alguns casos, se torna inviável. Oi? Uhum. Na parte previdenciária, né, professor? Na parte previdenciária, né? É um problema seríssimo isso, porque às vezes é muito complicado fazer esse tipo de retificação. Se você pega aí uma empresa com muitos estabelecimentos, isso, na prática, inviabiliza a tomada de créditos. Sim, por conta desse ajuste. Mas no PIS/COFINS existe, né, a possibilidade do crédito extemporâneo, porque o PIS/COFINS é uma normativa mais simplificada, porque não tem o pagamento do benefício mesmo para o terceiro, né? Não impacta em mais nada, a não ser realmente na empresa e na arrecadação. Embora seja a fonte de custeio da Seguridade Social, né? PIS/COFINS é contribuição social também, né? Mas não tem essa implicação direta
na formação do salário de benefício, né? Através do salário de contribuição, eu vou formar o salário de benefício, com isso eu monto a minha base CNIS, e isso vai gerar aposentadoria. Excelente. A gente teve um comentário aqui da Rose, vou até compartilhar aqui, né? A Rose disse o seguinte: na empresa que trabalho, fizemos um levantamento de créditos de PIS/COFINS, na época, 9 milhões de créditos de PIS/COFINS. Não demorou muito, a Receita Federal estava às portas. Destes valores, tivemos 190 mil de glosa. Bom, mas até que é pouco, né? 190 mil de glosa para 9 milhões. Não, parabéns, né? Eu acho que ela mandou a mensagem no sentido de dizer, olha, fizemos tudo certo, porque 190 mil é nada, perto de 9 milhões, né? Certo. Eu entendo assim. Até porque a gente ainda tem alguns auditores fiscais que têm uma interpretação mais restritiva, né? E que é muito da cabeça do auditor fiscal, né? Alguns auditores têm uma interpretação mais restritiva, outros, né? Aqui, confessando para você aqui, né, professor Paulo? Nem todos os auditores fiscais estão realmente capacitados nas interpretações dos créditos. Por quê? Porque a lei, gente, não mudou. A lei, o texto de lei, né, na grande maioria dos casos, ele continua sendo o mesmo, praticamente desde a publicação daquele artigo. O que mudou? E mudou drasticamente. A interpretação que se dá para aquele texto de lei, especialmente em PIS/COFINS. Então, se o auditor é um auditor que se contenta, digamos, apenas com a leitura do texto de lei, né, essa fiscalização ela está fadada a ter erros, né? Por isso a importância do profissional estar capacitado, e quanto mais capacitado você estiver, melhor você vai trabalhar a fiscalização junto do auditor fiscal, porque se você trouxer para o auditor as melhores interpretações, no mínimo, ele vai pensar melhor antes de te autuar, né? Por isso que a importância de você já estar capacitado no momento da fiscalização, né, Paulo? O Paulo acompanha fiscalizações de empresas aí, não acompanha, professor? E daí, quando você percebe que o auditor fiscal está indo num caminho errado, você já alerta ele nesse momento, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é isso mesmo. A Receita tem dificuldade de fazer aí a atualização dos seus auditores. Normalmente é assim, o sujeito recebe a carga de trabalho e ele tem que se virar, né? Então, ele recebe um trabalho de PIS/COFINS, nunca fez, problema dele, né? É assim que é na Receita. Não é sempre que a gente tem, por exemplo, a BIMAX. Né? Não pense que você vai chegar lá, o auditor chegou, olha, nós vamos ter agora a aula com a professora Ana Paula. Não vai ser assim, não. Né? Toma a lei e se vira aí, toma o manual e toma aqui enfim, o dossiê de fiscalização. Se vira, estuda aí, né, professor? Oi? Se vira e estuda, se vira e estuda. Se vira e né? estuda. Mas você sabia, professor, que a gente tem na ABMAX auditores fiscais, alunos nossos? Sabia disso? Eu não duvido, não, muito pelo contrário. Se eu tivesse lá, seria teu aluno. Aliás, né? Comecei aqui, hoje eu sou professor, mas comecei como aluno. Sim. E eu já trabalhava com PIS/COFINS. Né? Eu olhei e falei, não, o curso aqui está ótimo. Eu estava numa live como essa aqui, né? E aí eu comecei a falar, gente, mas olha aqui, tem conteúdo. Olha, tá bom esse curso aqui, porque eu já tinha noção. Aí eu falei, não tive dúvida, me inscrevi e comecei a assistir tuas aulas. Se você for auditor da Receita, você já ia aproveitar minhas dicas para autuar as empresas, né, professor? Exatamente. Porque, olha, me chamou a atenção isso, a sua correção na análise desses pontos, né, de analisar exatamente os riscos da tomada de créditos e tudo mais. E outros cursos por aí, eles são mais otimistas, né? Digamos assim. Você não, você tem um compromisso realmente com a informação, com a solução de consulta, enfim, o curso é bom
nesse sentido, de ser completo, de trazer todo o material para aquele tema. Isso é muito importante, né, para o aluno. O aluno tem toda a informação ali concentrada, depurada, a coisa já, enfim, porque a legislação é esparsa, né? Até porque a nossa ideia, né, nas formações aqui da BMAX, não é criar uma expectativa alta no aluno que depois não se sustente, né? Ele precisa ter consciência de onde ele está pisando, né? Que tipo de crédito ele vai aproveitar e se esse crédito tem risco, se não tem, se é uma oportunidade boa, se está na linha amarela, né? Se está na linha verde ou na linha vermelha. Eu até sempre falo, né, professor? Correr risco faz parte da vida do empresário. A gente não tem como ignorar isso. Todas as empresas vão buscar créditos, inclusive aqueles que estão em debate. E isso é importante. Eu acho salutar, porque a gente só teve a modificação de interpretação porque nós tivemos empresas que ousaram questionar as interpretações da Receita Federal. Se todas as empresas tivessem só sido passivas, né? Se elas tivessem abaixado a cabeça para a Receita Federal, a gente não teria tido tanta transformação nas interpretações. Então, discutir créditos é importante? Sim, só que você precisa conhecer, eu até brinco, Paulo, que a gente tem que conhecer a mente do inimigo. Né? Por que nas aulas eu faço uma estrutura tão bem fundamentada? Porque quando você vai para a guerra, o que você quer saber? Que estratégia o inimigo vai usar? Que arma ele vai usar? Não é? Como é que ele vai te atacar? E se você sabe aonde a Receita Federal tem o ponto de atenção, aonde ela te fiscaliza, qual é o aspecto que ela está olhando, você já está preparado, né? A sua estratégia de levantamento desse crédito, ele já é consciente. Eu não estou dizendo que não é para correr risco, pelo contrário, mas o risco tem que ser um risco consciente. Consciente, e o calculado. Tem que estar ciente disso também. O empresário tem que estar ciente. Porque quem corre o risco é o dono da empresa, não somos nós que fazemos o projeto. Quem vai ter o benefício econômico? Ele, o dono da empresa, que vai embolsar a restituição do PIS/COFINS ali. Então, a importância de colocarmos isso no relatório, na fundamentação, no dossiê de levantamento e tudo mais, né, Paulo? E vendendo aqui meu peixe, né? A BMAX sempre teve essa preocupação, né? Principalmente nos projetos de revisão, mas faltava esse lado prático que a gente está tentando trazer para cá, né? Com certeza, Paulo. Era o que a gente precisava. Né? De olhar para o PERDComp, olhar para a DCTF Web, para o PERDComp Web, que são os instrumentos que a gente tem hoje, né? Que vão dar sustentação ao projeto. Isso mesmo. Eu até digo que é a fase final do projeto, né? A PERDComp, a DCTF Web, na verdade, é a cereja do bolo. É a forma como você aproveita aquele trabalho de levantamento que você fez, né? Então, é mais ou menos como o chute final para o gol, entendeu? Né? Na recuperação de créditos, a gente vai fazendo os passes até que chega ali na boca, né? Na frente do gol, e o professor Paulo ensina você a dar o chute certeiro, né? Que vai e com estratégia, com visão de jogo. Visão de jogo, né? Não adianta chutar para qualquer lado, bater na trave, tem que chutar para acertar, para dar certo, né, professor? Tem que ser eficiente, né? Hoje a gente tem a questão de compensação cruzada, né? Que quem assiste os nossos cursos sabe o que é, né? Qual a vantagem, como que você aproveita melhor seus créditos, isso tudo faz parte do jogo. Olha só aqui a pergunta do André, exatamente sobre isso. Ó. Os créditos de PIS/COFINS podem ser compensados com quais débitos, né? Até aproveitando a sua fala aí da compensação cruzada, né, professor? Também, né? Então, eu já diria para você, André, é o seguinte, como a professora falou no início, se o crédito é um crédito comum, é um crédito decorrente de uma aquisição de uma mercadoria, de um insumo que você vai usar na parte tributada do mercado interno, esse crédito ele pode ser usado, sim, com PIS/COFINS. Com PIS/COFINS e meses posteriores. Então, eu faço uma grande aquisição de mercadorias. Ela gerou para mim um saldo credor. Naquele mês eu não paguei PIS, não paguei COFINS, porque eu tive excesso de entradas, vamos colocar assim. Eu posso utilizar esse crédito, sim, nos próximos meses para quitar PIS e COFINS. Agora,
Se eu tenho situações em que há benefício fiscal, porque ressarcimento é benefício fiscal, é uma situação em que o legislador entendeu, não, eu quero incentivar, por exemplo, exportação, porque traz divisas para o país. Então, eu digo, se você está usando os seus insumos para fazer produtos que serão exportados para o exterior, né? Exportados para o exterior, né? Quer dizer, efetivamente colocados lá fora, você vai manter os seus créditos à entrada, e esses créditos serão créditos especiais, são créditos ressarcíveis. E aí eu faço o quê? Eu faço a utilização com imposto de renda, com débitos fazendários, basicamente. Então, PIS/COFINS vai servir para quitar imposto de renda retido na fonte dos segurados, dos trabalhadores, IPI, que mais? CSLL, enfim, todos os tributos fazendários, com algumas exceções. Eu não vou poder compensar com débitos de estimativa do lucro real por imposição legal, eu não posso fazer compensação de débitos aduaneiros, não posso quitar parcelamentos, então tem algumas restrições, mas, regra geral, qualquer tributo fazendário. E a grande novidade? Qual é a grande novidade para agora, para outubro? A partir de outubro, praticamente todas as empresas privadas estarão no ambiente DCTF Web. E quando a empresa já está no ambiente DCTF Web, o crédito que também foi gerado nesse ambiente, ou seja, se esse PIS/COFINS foi gerado a partir de agora, a partir de outubro de 2021, eu posso fazer a compensação cruzada, ou seja, eu pego o crédito do PIS/COFINS e eu vou abater débito de INSS, de contribuição previdenciária. Então, ampliou as suas possibilidades, foram ampliadas. Você consegue usar o crédito de PIS/COFINS de uma maneira muito mais proveitosa, digamos assim. Excelente, é isso aí, professor. Deixa eu tirar aqui a perguntinha do André. E eu vou compartilhar aqui de novo o nosso slide para a gente lembrar aqui dos nossos problemas, né? Então, essa questão de não saber como apropriar, como utilizar esses levantamentos, né? Esses valores levantados, né? E eu coloquei aqui também uma questão de não pesquisar a situação fiscal da empresa. E para comentar com você um pouquinho sobre isso, professor, né? O que acontece? Eu vejo, às vezes, profissionais que, por exemplo, vão fechar um contrato de levantamento de créditos, tá? Você vai fazer um projeto de recuperação de créditos. E você estima seus honorários apenas em relação ao benefício econômico que a empresa restituir, aquele valor que ela receber, né? Ou que ela compensar, deixar de pagar. Mas, se você não faz uma pesquisa do diagnóstico fiscal da empresa, muitas vezes acontece de ter a compensação de ofício, né, professor? E daí, na compensação de ofício, a sua empresa não recebe cash, né? Ela não tem entrada de dinheiro no caixa, né? Muitas vezes. E daí, aquele seu honorário, né, que às vezes você fixou lá em 20% do levantamento de crédito, ele fica inviabilizado da empresa te pagar. Então, a importância de você, no momento de negociar com o seu cliente, considerar duas questões. Um diagnóstico fiscal para ver se essa empresa está saudável e se aquele levantamento de créditos não corre o risco de ser compensado de ofício com outros débitos. E 2, eu sempre coloco nos meus projetos, professor, um segundo honorário, que é na identificação de passivos tributários. Porque, às vezes, na hora de levantar créditos, você identifica erros nas receitas, né? Que não foram tributadas, né? E daí, nesse caso, é justo também que você receba um honorário sobre isso. Só que talvez não na mesma proporção do que um crédito, né? Porque crédito, tá todo mundo feliz. Mas identifica ali um passivo tributário para você ver se a pessoa fica feliz, né, Paulo? Eu vou te perguntar, olha para mim, o que você acha que eu faço melhor? Identificar crédito ou verificar débitos, problemas? Geralmente é mais problemas que você identifica, né, professor? Mas às vezes eu identifico, até fico quietinho.
Senão você vai lá e dá uma má notícia para o seu cliente. Mas olha, aí o que aconteceu? Eu gero inimizade. Em alguns projetos meus, professor Paulo, sabe o que eu fiz? A gente corrigiu o débito e o crédito. Você diminuiu a exposição da empresa, né, para um auto de infração. Tudo bem, tinha um débito que ele tinha deixado de recolher. Então, quando a gente retificou o EFD, nós colocamos o débito corretamente e lançamos o crédito. Ainda assim, ele teve saldo credor, né? Ele teve, ainda assim, recuperação de crédito. E eu recebi 2 honorários. Eu recebi um percentual que eu tinha, na época, fixado em 3% dos passivos tributários e a parte do crédito, que na época a gente tinha fechado em 12% da parte de créditos. Por quê? Nos dois cenários existiu a prestação de um serviço intelectual, né, com valor agregado ali. Então, né, apesar do resultado econômico da empresa ser o líquido, né, como profissional, a gente recebeu ali dos 2 lados, né, Paulo? Então, essa é uma dica que eu coloco aqui, é um problema que se o profissional não está antenado sobre isso, quando ele vai começar a recuperação de créditos, ele tem, né, depois ele acaba se ferrando, né? Acaba não ganhando os honorários dele de verdade, né? Mas olha, eu vou dizer para você, isso é porque você tem muita habilidade para negociar, porque não é fácil isso não, viu? Você conseguir fazer com que o empresário valorize essa situação nem sempre é fácil. E eu digo o seguinte para o empresário nessa hora, muitas vezes, quando a gente trata, por exemplo, de revisão de NCMs, né? Você vai revisar o enquadramento na saída, aí você descobre que também tem um problema na entrada, enfim. Eu digo para o empresário o seguinte: ele acha que se ele errou dos 2 lados, ou se ele errou aqui e ali, que a coisa se compensa. Eu digo para ele o seguinte: auditor fiscal nenhum está aí para fazer consultoria para a sua empresa. Se ele encontra uma situação de débito, ele vai te autuar e ponto final. Ele não está ali para fazer encontro de contas, né? Evidentemente que em alguma situação ou outra pode ser... Vamos imaginar, você autuou a empresa por uma falha de apuração do imposto de renda, mas ele tem prejuízo fiscal. Você é obrigado a absorver, tudo bem. Mas, em regra, o auditor fiscal está lá só para ver a irregularidade, ele não está lá para te levar créditos, para mostrar onde tem, não é esse o papel do auditor. Então, ele vai te autuar só na onde você está errado, e com multa de ofício. Então, essa história de isso aqui bate com aquilo ali pode ser uma ilusão do empresário. Nesse caso da empresa, né, o que acontece? Ela poderia ter a impressão de que eu não vou aproveitar esse crédito porque eu também não paguei, né? Então, teve uma receita minha que eu não paguei. Então, eu não vou aproveitar esse crédito porque daí fica elas por elas. Só que isso não interessa para o auditor. Não. Na hora que ele for te fiscalizar, ele vai te cobrar só o débito. E exatamente. Às vezes, quando ele vem te cobrar, não dá mais tempo de você aproveitar o crédito porque já decaiu, né? Eu pego várias empresas com esse cenário aqui. Ela é autuada, entra com defesa administrativa e ao longo da defesa administrativa, aquele crédito que estaria vinculado, que ele deixou, que ele abriu mão porque ele achou que estava fazendo ali uma compensação, né? Ele deixa de existir. Então, até eu tenho alguns casos aqui no escritório que a gente acompanha a decadência do crédito, porque a nossa estratégia ao longo da defesa administrativa pode mudar. Se eu perceber que vai decair o crédito e ele depende da solução naquele caso, naquele contencioso administrativo. Então, acaba sendo aí um ponto importante, né? Mas eu acho que essa colocação da negociação é importante, Paulo, porque se você tem consciência que você pode encontrar esse cenário no seu projeto, você já inicia a sua negociação considerando esse ponto, né? Então, nesse caso dessa empresa, naquele diagnóstico inicial, eu já percebi que a gente teria essa falha. Então, no momento de assinar o contrato, mesmo sem informar o meu cliente que eu já sabia que ele tinha esse problema, eu já coloquei lá um percentual menor, claro, né? Porque quando você identifica passivo, já não é uma notícia muito boa. Mas tem um trabalho intelectual ali que tem que ser remunerado, né? Enfim. Professor, a gente já está aqui passando da nossa 1 hora de live, mas eu
eu vou aqui falar do nosso último ponto, que são essas compensações não homologadas, que também acabam sendo um problema. Então, para a gente resolver esse problema, sua dica é qual? Para a gente ter a nossa homologação da compensação. Qual que é a sua dica? Bom, nós temos aí que ficar muito, muito atentos na hora do pedido, né, da compensação, de analisar todos os cenários, né, você identificar corretamente o crédito, você observar a legislação, observar o preenchimento, os requisitos todos que você tem quando você está diante, sei lá, de um ressarcimento de IPI, ressarcimento de PIS/COFINS, cada particularidade de cada coisa, né? Ressarcimento de IPI é um que dá despacho decisório toda hora, assim, porque é complexo o preenchimento e tudo mais. Então, temos esse lado da implementação, lembrando que a homologação, a compensação não homologada, ela pode te gerar problemas maiores do que você pensa, porque você não vai ter simplesmente que pagar aquilo que você compensou e não foi deferido. Você ainda tem a multa isolada, né? Então, existe uma multa isolada de 50% do valor não compensado pelo simples indeferimento. Não precisa ter dolo, não precisa ter má-fé. É uma multa que até, sob esse aspecto, é um pouco absurda, mas ela existe. Então, realmente temos que ter aí um conhecimento profundo de PERDCOMP, da legislação, porque realmente você tem que ser preciso. Não dá para ser 99%, você tem que ser 100% conhecedor de todas as estratégias, todos os requisitos de um formulário eletrônico como o PERDCOMP. E o cruzamento dessa informação com a FD Contribuições, agora com a DCTF Web, né? Tem bastante gente aqui, muitos aí alunos que são do departamento pessoal, que também estão com dúvidas, né? Porque saiu, agora está vindo as informações do E-Social, enfim, Paulo. Eu vou chegar aqui ao final da nossa live fazendo um convite aqui para o pessoal, né? O convite para o nosso evento que vai acontecer amanhã cedo, pessoal. Olha só, a imersão prática em DCTF Web, PERDCOMP, com a minha participação, com a participação do professor Paulo. Ainda dá tempo de você se inscrever, né, professor? E amanhã nós vamos estar aí, estamos ansiosos e animados aí, porque vai ter bastante coisa, bastante oportunidade, bastante conhecimento aí para o pessoal, né, professor? Sem dúvida. Você vê que é muito conteúdo, né? Falar em recuperação de crédito significa você conhecer a legislação, conhecer soluções de consulta, conhecer da operação em si da empresa e tudo mais. Então, é uma coisa que exige muita dedicação. E então é isso que a gente se propõe a fazer aqui. Como vocês viram hoje aqui, né, numa live, quanto conteúdo que a gente discutiu e passou para você. E isso amanhã, com mais tempo, a gente continua o bate-papo. Vamos falar de E-Social, de repente. É isso aí. Gente, então, assim, se as dúvidas a gente não conseguiu responder todas as dúvidas hoje, né? É muito assunto, PERDCOMP trata de muitos tributos, né? Então, amanhã fica o convite para vocês, a partir de 8h50, eu e o professor Paulo estaremos juntos aqui compartilhando bastante conhecimento, vai ter material de apoio, vai ter certificado de participação, vai ter surpresa durante o nosso evento, vai ter participação especial aqui de um convidado especial, acho que nem o professor Paulo ainda sabe quem é. Depois eu te contar. E, gente, então eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa live de hoje. Professor Paulo, vou te passar aqui as palavras finais. Muito obrigada por ter aceito mais esse convite. E amanhã a gente vai estar junto aqui. Bom, caso você não tenha visto o meu Instagram hoje, Ana, eu fiz uma pequena, modesta homenagem à Bimax, né? A todos os meus patrões, né? Então, porque a gente recebe homenagem do Dia dos Professores, mas a gente tem que lembrar que a gente só é professor porque tem aluno, porque tem condições de a gente exercer a nossa profissão.
eu me orgulho muito de ser professor. Eu sou professor desde 14 anos, porque lá eu me lembro que eu tenho colegas que falam, mas você dava aula aqui para a gente aqui. Então, eu sempre tive essa vontade realmente de transmitir conhecimento e tudo mais. Então, eu quero agradecer muito a Abimax pela oportunidade. Quero lembrar a todos que estão aqui que a gente está sempre à disposição aí no Instagram, a gente está sempre conversando no direct, ou passando sempre aquele minutinho, né, de informação. E, então, é isso. Estamos aí à disposição de vocês. É isso aí, pessoal. O Instagram do professor Paulo, né? Paulo Gomes Tributário, pessoal. Aproveitem e sigam lá o professor Paulo. E o meu é o Ana Paula Bismara. Aproveitem e sigam lá também. E tem do Abemax Educacional, Abemax _ Educacional. E vocês vão acompanhar, né? Tem muito conteúdo tributário que a gente compartilha por lá, tá bom? Certo, pessoal? Lembrando que amanhã a gente vai ter um sorteio de bolsas de estudos, assim, 100% gratuita aqui na Abemax, professor Paulo. Então, corre, se inscreve no evento para você poder concorrer e participar também. Lá na Abemax, no Instagram da Abemax, estão as regrinhas do sorteio, tá bom? Certo, professor? Então, tchau, tchau. A gente se encontra amanhã. Tchau. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até.